Olá, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui para responder o vídeo. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado essas 2 semanas que eu me ausentei aí. Fiquei gripado, com dor de garganta. Tá pegando todo mundo. Esse frio chegou de lascar. Mas espero que estejam todos bem. E vamos às respostas do vídeo anterior que eu gravei, para vocês deixarem as perguntas, para poder demonstrar quem está com dificuldade, onde está com dificuldade para ter as experiências fora do corpo, ou os que já têm as dificuldades que são encontradas. Eu estou aqui para tentar esclarecer de acordo com a minha experiência, com o que eu tenho lido, com o que eu tenho estudado, com o que eu tenho aprendido com os amigos que também se projetam, os grupos que nós temos, e eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que eu sei. Se é verdade, se é fato, se é regra, aí já não é comigo, vou deixar cada um usar o seu filtro, tá? Mas de acordo com as minhas experiências e com o que eu tenho observado ao longo desses anos, são essas as respostas que eu cheguei, tá? As perguntas que me foram feitas aqui no vídeo anterior de vocês. Muito agradecido por vocês estarem aí participando ativamente. Isso mostra que está todo mundo buscando desenvolver a parte espiritual de cada um. A primeira pergunta que foi colocada foi da Glória Aparecida. Ela fez um relato aqui, eu vou dar um resumo de cada um, tá? Ela fez um relato que ela queria muito encontrar com a irmã falecida, já faleceu, se não me engano, há alguns anos, e há poucas semanas ela teve um sonho com a irmã dela. Esse sonho, aparentemente, pelo que ela diz no relato, tá lá no comentário, quem quiser ver no vídeo, ela relato foi muito real, né? Ela esteve ali mesmo, junto com a irmã, viu a irmã, viu o pai também. E elas trocaram ali informações, né? Tiveram um diálogo curto ali. Então, ela pergunta para mim se isso foi um sonho lúcido. Vamos lá. A primeira coisa que eu observo quando a gente tem uma experiência, tanto na projeção astral quanto na questão do sonho, é a sensação que a gente fica, tá? Porque o nosso corpo astral, quando a gente está sonhando ou está em uma experiência fora do corpo, tudo que está acontecendo lá passa pelo corpo astral, as emoções, as sensações, as energias daquele ambiente, daquela situação, passam pelo nosso corpo. Igual nós, eu tô aqui, tô com muito frio, né? O meu corpo físico está registrando isso, e lá o corpo astral vai registrar isso também. E ele vai passar isso, não na sua totalidade, mas vai passar parte disso para o físico. Então, quando a gente acorda com a sensação. Se você teve uma sensação, porque você tem um registro dessa sensação de estar com sua irmã, de estar com seu pai, você tem esse registro no seu corpo. E ele fica registrado no corpo astral, mas você consegue acessar através do físico. As emoções nossas, elas estão no corpo astral. Elas refletem no nosso físico. Então, você tem essa emoção, essa sensação já registrada. Aí, a questão é, quando você despertou, essa sensação ficou no físico, você ficou algum tempo com ela, essa sensação desse encontro, é aquela mesma sensação que você teve, que você tinha quando eles estavam vivos ainda, vivos não, que eles continuam vivos, né? Só não estão encarnados. Quando estavam encarnados ainda, se sim, eu tendo mais a acreditar que era uma experiência sim, tá? Apesar que você lembra como sonho, aí nós vamos falar, tem outras perguntas aqui que vão responder essa, como diferenciar o sonho lúcido do sonho da experiência, e por que algumas pessoas não lembram. Por que eu falo isso? Que eu repito que eu tendo a ir mais para o lado de que sim, era uma experiência. Se você ficou com o registro dessa sensação no seu corpo, ativou, né, aquele gatilho daquela sensação, daquela pessoa. Por quê? Eu coloquei as respostas aqui, tá resumida. Porque, primeiro, os espíritos
inferiores, eles não conseguem replicar essa sensação. Eles conseguem até estimular em você, tentar usar algum gatilho para você sentir, mas eles transmitirem para você, eles não conseguem, porque eles têm um registro deles próprio, esses espíritos inferiores. Os superiores, os espíritos superiores não iam fazer isso, não iam enganar a gente de propósito. Eles até conseguem, eu acredito sim, emitir essa mesma sensação, essa mesma simpatia. Eu acredito que consigo, mas eles não fariam isso porque vai contra a ética espiritual, né? Eles enganarem dessa forma. Então, por esse motivo, eu acredito que esse é o filtro que deve ser usado, tá? Se eu fiquei com essa sensação, é o mesmo registro? Se for, sim, beleza. Acredito que seja, sim, um encontro, tá? Vamos para a segunda pergunta. Nós temos muitas perguntas. Bernardo perguntou: simplesmente durmo e quase não sonho. Aí fica difícil. 3/4 de todas as minhas projeções foram mérito dos seres e não meu. Não é bem assim, tá, Bernardo? É mérito seu também. Porque só o fato de você querer, você já está movimentando energias à sua volta e chamando a atenção de outros seres. Então, só o fato de você querer já mostra que você está disposto, né? Igual aquele negócio, para a pessoa curar, primeiro ela tem que querer, e antes de querer ela tem que aceitar que está doente. Então é o mesmo caso, fazendo uma analogia. O meu conselho: trabalhe técnicas indiretas. Cada corpo tem as energias fluem de uma forma diferente em cada corpo, assim como cada organismo é de um jeito. Se um tomar alguma coisa, comer alguma coisa, passa mal. O outro pode comer quilos daquilo ali que não passa mal. Cada organismo funciona de uma forma. E isso reflete nas energias. E isso aqui é reflexo do nosso corpo astral. Então, cada corpo está trabalhando as energias estão fluindo de uma forma, tá? Existem padrões, uma técnica que funciona para todo mundo? Sim, existe, mas tem uma técnica que funciona melhor para cada um e você precisa encontrar a sua, tá? Eu aconselho, nesse caso, usar técnicas indiretas. O que são técnicas indiretas? Aquelas que você não faz antes de dormir, porque você dorme. Técnicas indiretas... quer dizer, técnicas diretas é que você faz para tentar sair do corpo na hora. Técnicas indiretas você faz e depois dorme e desperta fora do corpo ou desperta saindo do corpo. E no meu canal tem várias técnicas lá para vocês treinarem, tá? Tem a técnica da mão, das mãos, né? Tem técnica de visualização, tem várias técnicas. Então, meu conselho: pegue técnicas indiretas se você está dormindo, tá? Ou faça a técnica que você escolheu de pé ou sentado. Começou a cochilar, mexe, movimenta e continua fazendo a técnica. Não tem problema você interromper com o movimento para concluir a técnica. Aos poucos, sua mente vai acostumando, seu cérebro também, tá bom? Marta Delgado. Depois ela colocou uma rede de proteção para gatos na janela dela. E quando ela pôs essa rede de proteção, ela não consegue mais sair pela janela voando quando ela está em projeção astral. Então, Marta, você precisa tirar esse bloqueio que você colocou, porque quando você pôs a rede era para não passar, a intenção é essa. Você precisa retirar isso. E como é que você retira? Você substitui por um outro comando. Isso é muito forte no astral. Esses comandos bobos que a gente dá aqui, no astral eles têm uma força imensa, tá? Eles condensam muito no astral. Então olhe para a rede e sempre lembre ou imagine você atravessando ela com facilidade. E fala: essa rede não me impede de atravessá-la. Eu posso atravessar com meu corpo astral a hora que eu quiser, tá? Faça isso várias vezes ou todos os dias que você vai ver que você vai retirar esse bloqueio, tá bom? Tem uma que eu não sei o nome, 75 Arc. Tenho projeções espontâneas desde a adolescência, quase diariamente, e tive medo e passei a repelir, e isso é uma coisa que acontece com muita gente, tá? Tive medo e passei a repelir e evitar, impedir as saídas. Ou seja, ele tinha uma certa facilidade para sair por causa do medo, ele mesmo decidiu
diminuir ou parar com as saídas, principalmente paralisia do sono. Depois passei a sair e voltar, depois voltei a sair, mas sofri alguns ataques que me deixaram com medo até de dormir. Aí eu vou te falar, tem que trabalhar esse medo, tá? Tem que trabalhar esse medo, porque, deixa eu colocar aqui. Aí ele falou, né? Não sofro mais ataques. Peço proteção dos amparadores infalíveis, mas fiz um trato com eles em troca de proteção. Tenho que retribuir, né? Então ele vai retribuir ali. Aí eu coloquei a resposta aqui, né? Espíritos são como as pessoas que encontramos. Como assim? É igual as pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia. Se você demonstrar que você tem medo para as pessoas, o que elas fazem com você? Aqui, no plano físico. E no plano espiritual é a mesma coisa. Se você demonstra que você tem medo, eles aproveitam. Aí que eles vão aproveitar mesmo. Falar assim, vamos fazer aquilo ali de gato e sapato. Então eles aproveitam mesmo, tá? Eu não tive tanto esse problema no começo, porque eu sempre joguei muito videogame, e tem jogos que aparece zumbi, né? Aparece pessoas deformadas, aparece coisa. E a gente acha que isso é bobagem, e não é bobagem, porque quando sua mente não está acostumado com aquilo ali, aquela é uma informação nova, ele está ativando outras áreas ali para guardar aquele registro. E aí, qual emoção que vai vir junto com essa área que vai ser guardada no seu cérebro? Né? Imagina você ver um zumbi na vida real, um zumbi vindo na sua reta deformado. A emoção vai gravar na área do seu cérebro ali junto com essa emoção. Então, toda vez que tudo for relacionado com zumbi, aquela emoção esse gatilho vai ativar essa emoção, e aí você já vai repelir, já vai colocar barreiras ali. O que eu aconselho você é você começar a observar as pessoas no dia a dia mesmo, entender que espíritos são iguais às pessoas. Tem muito filme de terror. E os filmes de terror, é óbvio, eles não vão mostrar espíritos comuns. Eles não vão mostrar um espírito andando na rua, um espírito mendigo, dormindo na calçada, porque isso não vai causar impacto nenhum no filme de terror. Aí eles pegam o quê? Pegam os espíritos mais terríveis, as piores formas, e colocam ali para causar aquele impacto. Só que esses espíritos, eles são muito difíceis de você encontrar, muito raro a gente sofrer ataque desses espíritos muito ruins, muito complicados. Vou dar um exemplo eu também sofro ataques, né, várias vezes. Eu me lembro uma vez que eu estava em catalepsia e um espírito veio e puxou a minha coberta assim, astral, né? Puxou a coberta astral e eu senti aquele frio assim, e na hora eu pensei assim, mas você me paga. Aí, quando eu saí do corpo, eu consegui sair. Quando eu saí do corpo, eu levantei, fui atrás dele. Ele correu aqui nessa porta aqui que tem do lado do guarda-roupa. Ele entrou ali para dentro, eu fui atrás dele. Na hora que eu abri a porta, ele entrou dentro da parede e desapareceu. Mas era uma pessoa. Eu não estava deformado, não estava nada, mas estava ali para me pentelhar. Estava ali para tentar me pôr medo. E se eu cedesse? E se eu falasse, ai meu Deus, não posso sair, tem alguém aqui puxando a coberta? Não, aqui é meu quarto, aqui é o lugar que eu durmo, aqui é meu templo. Eles têm que respeitar, isso. E você tem que impor, você tem que se impor nesse momento, sabe? Não pode deixar eles chegar e fazer o que quiserem também não, tá? Mas também não vai desafiá-los, né? Então não é uma coisa muito inteligente fazer isso. Então, assista filmes também, e sempre pense, fala assim, atrás ali tem umas câmeras filmando aqueles rostos, tem microfone, tem tudo filmando ali. Para que isso? Sua mente ir acostumando que aquilo não é tão pavoroso, você não precisa ficar em pânico quando vê essas coisas. Aí sua mente vai acostumando com isso e vai aceitando como normal, vai diminuindo a carga emocional em cima disso. E aquilo ali passa a ser uma coisa comum para você. Lógico, ninguém quer ver, né? Mas também não vai te jogar para baixo, não vai te deixar tão mal assim quando você vê um espírito desse, tá? E a técnica boa para fazer limpeza de ambiente é a que o Wagner Borges sempre ensina, né? Pulsar a luz branca pelo frontal no quarto todo. Faça isso uns 5 minutos.
diariamente, peça que os espíritos bons estejam com você e tudo, mas isso não vai impedir. Até porque eu sempre falo assim, a pessoa quer fazer resgate no umbral. Você acha que lá nós vamos ver espírito lindo, espírito bonito, espírito todo arrumadinho? Não, são espíritos com a fisionomia bem deformada mesmo, espíritos numa situação terrível de decomposição mesmo do corpo astral. É feio. Então, se a gente não desenvolver essa capacidade de saber lidar com isso sem que aquilo nos afete tanto, a gente nunca vai estar pronto para esse tipo de trabalho, porque a gente vai ser um fardo quando a gente descer para essas regiões umbralinas. A gente vai chegar lá e nós é que vamos dar trabalho para a equipe espiritual. Então é bom começar a trabalhar isso, assim, tá? O medo é normal do ser humano ter medo. Isso é bom para o ser humano, porque impede ele de vários perigos. Mas a gente não pode deixar o medo impedir a gente de evoluir, de crescer e de compreender, tá? Vamos lá. Aí o Jefferson Oliveira respondeu também o comentário dele, né? Justamente esses ataques espirituais que não me estimulam a fazer projeção, medo de ser atacado por obsessores. Olha, os obsessores cruéis mesmo, os cruéis, eles vão atrás de pessoa que mexe com tráfico de drogas, de pessoa que promove o mal, mas o mal de verdade, esse mal de criminalidade descontrolada, pessoas que abusam sexualmente das outras, né, contra a vontade delas. Esses aí sim, os obsessores querem eles, sabe? Eles vão nessas pessoas aí, porque encontra sintonia, né? A carga é pesada, então agora a pessoa que comete os erros dela comum de qualquer ser humano, né, erra, faz uma coisa errada aqui, outra ali, mas nada tão grave assim, coisas que a gente vem sempre trabalhando para tentar melhorar, para não cometer os mesmos erros, vai ser um obsessor muito mais tranquilo, tá? Então, assim, tudo depende também da nossa índole. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Edson respondeu, né? Depois de assistir, chegou a hora de dormir. Pela primeira vez consegui sair do sonho para a consciência. E aí ele resolveu voar e tudo, pulou, bateu em algo e acordou. É assim mesmo, tá, Edson? As primeiras experiências, feliz aí, parabéns pela primeira experiência. A primeira experiência são segundos que a gente tem, tá? E normalmente, né? Normalmente, não é regra. Mas parabéns aí. Doutor advogado falou, né? No meu caso é a catalepsia. A catalepsia é bem comum, eu também, tá? No meu caso, muito a catalepsia. Eu adoro catalepsia, adoro. Amo. Se eu pudesse abraçar a catalepsia, eu abraçava ela, eu não largava mais, porque a catalepsia para mim é certeza que eu vou sair do corpo, certeza. Então, a sensação é boa? Não. Né? Mas é igual você tomar uma injeção ou você tomar um antibiótico. É gostoso? Não é, mas você tem certeza que vai melhorar. Você tem certeza que vai ficar curado ali com aquele antibiótico. Então é a mesma coisa, né? O remédio amargo é o que cura. E a catalepsia, ele colocou aqui que ele tenta sair, mexe para um lado, mexe para o outro, a cabeça fica agarrada e de repente aparece em um lugar diferente. E aqui ele fala que ele esteve num lugar, um lago azul e tudo. Sobre a catalepsia, primeiro. Sobre a catalepsia, você pode tentar fazer várias coisas. Eu geralmente tento fazer algumas coisas quando eu estou em catalepsia, né? A primeira que eu já passei aqui é você relaxar e concentrar que seu pé está tocando o chão ali e você está de pé. Imagina que você está de pé do lado do seu corpo e concentra nos seus pés tocando o chão, você em pé. Como se você estivesse em pé e sentindo o chão. Imagina que você está até mexendo os dedos assim, lá no chão, né? Raspando o dedo no chão assim devagar. E isso funciona bastante para mim. Tenta também rolar, tá? Rolar na cama mesmo, de um lado para o outro assim. Flutuar eu quase não consigo sair assim flutuando. Poucas vezes consegui. Então tenta rolar, né? Que é a técnica do crocodilo, aquela rolada do crocodilo. Tenta rolar.
Mas tenta trabalhar muito mentalmente, fazer esse rolo mentalmente, tá? Eu vou fazer ali, porque se forçar muito, você volta pro corpo ali e perde a experiência. Em último caso, quando eu tentei todas as coisas, que eu não gosto de ficar importunando os amparadores e os mentores. Em último caso, quando eu vejo que eu não consegui, aí eu peço ajuda, tá? Como que você pede ajuda? Eu peço da seguinte forma. Eu falo assim, me ajuda aqui alguém, por favor, eu tô com dificuldade, me ajuda aqui, né, gente? Aí, nessa hora, eu sinto uma mão me pegando várias vezes, me pegando e me puxando para fora do corpo, isso. E aí, nesse puxar, às vezes eu saio na projeção cega, porque está perto do corpo, e eu acredito que a projeção cega é quando ainda está havendo esse desligamento do físico para o astral, então você fica cego. Tanto que se você esperar um pouco a projeção cega, a coisa estabiliza e se abre. Você colocou que de repente acorda, já desperta em outro lugar. Sim, isso acontece muito, muito. Wagner Borges também fala muito disso. Que às vezes o amparador ele já te tira do corpo e é como se fosse um portal, tá? Já te tira do corpo e você já está naquela dimensão. Você já está naquela dimensão, naquele local para onde eles queriam que você fosse. Então é isso. Aí você pergunta no final, o que poderia fazer além da MBE, né? Movimentação Básica de Energia, acredito que seja isso a sigla. Além disso, trabalhar os chakras ajuda muito na soltura. Você precisa energizar o seu corpo. Faça exercícios respiratórios. Pega algum exercício respiratório de pranayama, um mais simples, não complicado, e faça algum exercício respiratório. Se não souber nenhum, faça aquele exercício. Inspira em 4, segura em 4 e solta em 4. Tá? Faça esse exercício, faça isso em cada chakra, né? O coronário, o frontal, o laríngeo, vá fazendo em todos os chakras. Faça exercício pelo menos 3 vezes antes de dormir ou sentado na cadeira. Faça pulsando, faça uma respiração concentrando que você está respirando pelo chakra, tá? Isso ajuda a desbloquear algum nó energético que pode estar também atrapalhando na soltura. Moisés Guimarães, boa noite, Renato. Não deixe de postar vídeos, conteúdos, muito rico o desenvolvimento. Minha dificuldade é lembrar, só vem lembranças de pedaços isolados. Sim, Moisés. Para isso é necessário, eu também percebi isso e alguns estudiosos de projeção astral falam isso também. É necessário você construir um canal de comunicação entre o cérebro físico e o cérebro astral, ou o corpo astral. Esse canal ele precisa existir, tá? E a melhor técnica que eu conheço para isso, porque você pode vir, todo mundo sai do corpo à noite, todo mundo, mas não lembra. Por quê? Porque a informação é bloqueada na hora de passar no canal. Imagina que lá tem um tubo, né, largo, e aí ele vai afinando, e aqui ele tá bloqueado, tá fechado esse canal. Aqui o corpo físico, aqui o corpo astral. E aí tá bloqueado esse canal aqui, então precisa ir abrindo esse canal assim para a energia passar, as informações passarem para o cérebro físico e do físico para o astral. O melhor exercício que eu conheço e que eu faço para isso, que ajuda muito, é a técnica de rememoração de alguma coisa que você fez no dia ali. Por exemplo, suponhamos que eu saí para tomar um café na padaria. Eu cheguei na padaria, começo a observar os detalhes. A janela, qual que é o tamanho da janela, o tamanho dessa parede, né? A bancada, qual que é o tamanho da bancada ali, quais salgados que tinham, quais pastéis, pães, pão de queijo. Observo ali e repito, tem uma bandeja de pão de queijo assim, uma bandeja de pão de queijo recheado, tem uma bandeja de bolo, uma bandeja ali, então são 6 bandejas. Não precisa ser exato não, tá? Mas faça isso. E aí você fez isso ali um pouco, fez ali, sei lá, uns 5 minutos, fez isso, né? Olha pro local e tudo. Chegar em casa, deita, ou então senta e relaxa e começa a mentalizar que você está no local de novo, naquela padaria, e olhando, tenta reconstruir aquela cena que você teve ali.
Por quê? Porque essas imagens que você vai mentalizando lá na hora, ela está sendo jogada lá para o subconsciente, que também faz parte do corpo astral nosso. E quando você está rememorando isso, você está usando essa partezinha da ponte que precisa transitar essa informação. Então, esse exercício, ele vai abrindo esse canal de informação, porque você está vendo com o físico e registrando no cérebro físico. Quando você relaxa em casa e faz lá, você está passando aquela informação para o astral. Ou seja, você está passando de forma consciente, lúcida. Então esse canal vai se alargando, e você vai ver que você vai começar até a lembrar dos sonhos com mais detalhes. Começa assim, começa lembrando dos sonhos, mais detalhes, e depois vai passando para o sonho lúcido, depois o sonho ou projeção astral, tá? Ou pode acontecer direto, projeções astrais também. Esse exercício, quando você relaxar, 15 minutos, tá? Por dia. Não precisa fazer todo dia, mas o ideal é começar todo dia. Se não conseguir começar todo dia, comece, depois vai diminuindo. Quer dizer, começa devagar e depois vai aumentando, tá? 2, 3 vezes na semana e depois vai aumentando. Samira Duarte, obrigado, Renato, fazer a pergunta: como faço para não dormir fazendo a técnica da construção numérica? Eu acho que ela está falando do TFCA. Pois é dificuldade de relaxar, é dificuldade de não dormir por causa do relaxamento. Só queria saber isso, como faço para não apagar com tanta frequência? Olha, para não apagar com tanta frequência, é o que eu comentei aqui, é preferível fazer outra técnica, tá? Outra técnica, fazer técnicas indiretas, como eu respondi aqui antes. A técnica TFCA, ela é uma técnica que demora muito, tá? Ela é 1h30 de técnica, né? Todos os dias tem que fazer. E eu considero ela, para mim, uma técnica indireta, porque eu, até hoje, acho que eu nunca tive saída fazendo a técnica, a não ser no segundo exercício que eu repito ela de madrugada, né? Mas aí eu faço só meia hora. Então, mas o meu conselho é fazer técnicas indiretas. Uma técnica indireta que eu recomendo muito é uma técnica do Saulo, que foi onde eu comecei a ter minha primeira projeção, minhas primeiras projeções. Você deita ou senta e mentaliza que você saiu do corpo, flutuou por cima da casa, tá vendo a casa, tá vendo tudo, e vai até longe, até algum lugar, qualquer lugar que você quiser mentalizar, assim, próximo. Imagina uma casinha, nessa casinha você vai lá e faz uma energização em alguém que está lá precisando de ajuda, tudo mentalmente. Depois volta para o corpo, volta flutuando, volta para o corpo e agradece a experiência. Por que isso funciona? Porque é o que eu falei, você vai falando, informando para o seu cérebro que isso é comum, que isso acontece, e aí ele começa a registrar essas informações quando elas realmente acontecerem, tá? Ele não bloqueia essas informações, ele não deixa só lá no cérebro do corpo astral. E tem essa técnica lá do Saulo também no meu canal. Vitor Marcos, sim, ele pergunta se tem algum método para perceber se estamos sonhando. Sim, tem aquela técnica da mão, né, que eu gosto muito, e o macete é puxar o dedo ali quando você estiver fora do corpo, né? E eu faço às vezes, né, ou quando eu fazia muito, eu estou dormindo ou estou acordado? Estou dormindo, perguntava 3 vezes, depois puxava o dedo. Falava assim, deixa eu ver se eu estou dormindo ou estou acordado, puxava, porque o dedo astral ele estica e volta ao normal de novo, tá? Então você vai ter certeza que está fora do corpo. Essa para mim é infalível, e mais fácil que ela eu não conheço. Mas essa é uma grande questão que todos os espiritualistas também querem, né? Tem um outro método interessante, Vitor. Quando a gente olha para alguma coisa e você vê que aquilo está estranho, por exemplo, passou um carro com as rodas muito grandes, pergunta para você, eu estou dormindo ou eu estou acordado?
Eu estou dormindo ou eu estou acordado? E puxa o dedo para ver. Porque no sonho sempre as coisas saem do controle, sempre tem uma coisa muito exagerada, tem uma coisa muito diferente, é um elefante voando, alguma coisa, e aí você passando essa informação, esse comando para o físico, para o astral, lá você vai questionar também e você vai perceber, opa, é um sonho lúcido ou é uma projeção astral? Então, a diferença do sonho lúcido é que eu vejo, tá? Tem cada projetor pensa de um jeito, pensa de uma forma, alguns chegam num consenso, mas o que eu vejo é que no sonho lúcido você consegue modificar o ambiente, você consegue modificar praticamente quase tudo ali no sonho lúcido, né? Você mentaliza que você está com espada na mão e de repente tem uma espada na mão. Você mentaliza que isso aqui é um castelo, de repente vira um castelo. Quando você está fora do corpo, se você tentar modificar isso aqui para virar um castelo, isso não modifica, porque essa estrutura foi construída com muito mais energia do que de uma só pessoa pensando. Né? Foi uma egrégora ali que foi formando ao longo de anos e anos para formar aquela estrutura ali onde você está. Então não é só um pensamento simples que vai alterar aquilo. Tá? Então uma das dicas que eu gosto de usar é essa. Uma das, né? E o momento de sair é diferente de cada um, tá? Alguns vão demorar muito tempo, outros vão mais rápido. Agora, se a pessoa descobre qual a melhor técnica para ela, ela vai muito mais rápido, é lógico. Então, por isso que às vezes eu recomendo, faça aí 1 mês cada técnica, né? E mude. Vê a que começou a dar resultado para você, aí você firma nela. Geralmente vai ser mais de uma, tá? Vai dar resultado. Aí você escolhe e fica ali alguns meses nela, uns 3, 4 meses, 6 meses numa técnica e vai vendo. André Montano. Andrés Montano. Renato, adoro seus vídeos, gratidão. Gratidão também por vocês estarem aqui. Já tentei me projetar várias vezes. Movimentos, energias, faço técnicas, entro no estado vibracional, só que depois o coração acelera, minha respiração fica ofegante, a sensação vai diminuindo até passar. Acho que fico nervoso. Isso já aconteceu várias vezes. Tá, essa questão do EV é o seguinte, é uma das técnicas para se sair do corpo, porque você acelera, né? Você acostuma a energia a ficar acelerado o fluxo, e aí você consegue desprender do corpo ali. Eu tenho um amigo que ele levou um pouco mais de 1 ano fazendo essa técnica e ele conseguiu uma experiência fora do corpo. Ele saiu do corpo, ele fez antes de dormir, de repente ele despertou fora do corpo ali, na casa dele, ele viu o corpo dele e saiu lá para fora e quando olhou assim, ele viu a lua na posição que estava, viu o céu bonito e tudo. E então ele decidiu voltar para o corpo e ver se tinha acontecido mesmo. Ele voltou para o corpo, foi lá para a varanda, viu a luz, estava no mesmo lugar que ele viu. Então assim, ele teve essa experiência só fazendo a prática do EV. Tá? Então demora um pouco, porque como eu falei, cada corpo, o fluxo de energia está trabalhando de uma forma, então leva um pouquinho de tempo para o corpo ajustar, se acostumar. Né? O ideal seria se viesse com um manual, né? Cada corpo viesse com um manual. A técnica que funciona para o corpo X é essa, para o corpo Y é essa. Ia pegar um atalho ótimo para a gente.